Olá, hoje eu vou falar sobre os halls e corredores. São dois ambientes muitas vezes deixados em segundo plano, muitas vezes as pessoas não dão muita atenção para eles, mas de acordo com o Feng Shui, eles são tão importantes quanto qualquer outro ambiente da casa. Então vamos dar uma olhada em algumas dicas, em alguns cuidados que a gente tem que ter, tanto com os halls quanto com os corredores. Vou começar falando do hall de entrada. O hall de entrada é o cômodo que faz a transição entre o ambiente externo e o interno, entre o que está fora da sua casa e o que está dentro. Ele não é um ambiente onde as pessoas ficam muito tempo, ele é um ambiente de passagem. Então, muitas vezes, eles são deixados de lado, eles recebem pouca atenção, pouco cuidado, a decoração muitas vezes é deixada de lado, mas isso não é indicado. Ele é um ambiente por onde entra o Qi, ele é um receptor de energia Qi, então ele precisa de muita atenção. Nele a gente pode colocar elementos para recepcionar corretamente a energia Qi, a gente pode colocar plantas, pode colocar espelho, a gente pode colocar objetos para filtrar energias densas. Então é um ambiente que merece atenção, merece cuidado. Ele serve tanto de proteção quanto de recepção de energia. Se o hall de entrada for muito pequeno, muito apertado, o ideal é sempre colocar espelho, como tem aqui nessa imagem, porque o espelho ele dá uma sensação de amplitude, ele aumenta visualmente o tamanho do ambiente. E é bom a gente colocar sempre o espelho na parede lateral. Quando a gente não tem bloqueio em frente à porta, a gente coloca o espelho na lateral, porque aí as boas energias entram, elas se movimentam, porque ambientes pequenos eles tendem a fazer com que as energias fiquem mais bloqueadas, mais paradas, então a gente precisa ajudar essa energia a se movimentar. E o espelho é um objeto que cumpre essa função. Movimenta a energia para que ela entre no imóvel. Como o hall de entrada é o primeiro ambiente da casa, assim como a porta de entrada, ele deve ser gostoso, um ambiente agradável, ele tem que ser bem iluminado. Imagina que você está chegando, a energia Qi é você, vamos supor. Quando você chega num hall de entrada, não é bom que ele tenha uma boa luminosidade, que ele tenha uma boa aparência, que ele tenha cores mais claras? Imagina você chegando no hall de entrada escuro, com uma cor escura na parede, uma luz muito fraquinha, dá uma sensação estranha. Então, assim como você se sente estranho, a energia Qi também se sente estranha, vamos dizer assim. Ela precisa ser bem recebida, um ambiente claro, iluminado e agradável. Se for possível, coloca planta, coloca quadro, um abajur, uma luminária, qualquer coisa que enfeite esse espaço, que deixe ele mais alegre, mais bonito e que não bloqueie a passagem de energia. Um capacho bonito na porta de entrada, um tapete, elementos decorativos, quadros alegres, objetos impares, tudo isso deixa esse hall de entrada mais bonito e mais gostoso. Também você pode colocar um objeto de decoração de acordo com a sua crença, porque quando a gente coloca um objeto como, por exemplo, um pequeno altar, ele serve também de proteção. Além dele proteger sua casa, ele também pode deixar o seu hall de entrada mais bonito. Se você tiver uma carranca, se você quiser pôr um baguá, não importa o que seja, você pode colocar um objeto de proteção da sua preferência no seu hall de entrada. Assim como você pode pôr logo que você entra na casa. Porque você pode ter um hall de entrada de apartamento, que ele vai ficar depois do elevador e antes da sua casa. E você pode ter o seu hall interno. Então, esse tanto faz se ele é um hall de entrada externo ou interno, ele tem que ser bem cuidado e ele tem que ter uma boa energia e tem que ser um receptor de energia Qi. Existem casas que não tem hall de entrada, você entra direto na sala. Se essa for a sua situação, você pode adaptar e fazer
um pequeno hall de entrada, simular um hall de entrada com alguns elementos que gerem essa sensação. Então, por exemplo, nesta imagem, a parede do lado de cá tem uma cor, a do lado de cá tem outra, fazendo uma separação dos ambientes. Foi colocada uma banquetinha aqui para colocar os sapatos, fazendo também uma divisão dos ambientes. Então você pode usar de alguns artifícios para simular um hall de entrada quando você não tiver um ambiente separado para isso. O ideal sempre é que o hall de entrada tenha um tamanho bom. Por quê? Porque quando ele é muito pequeno, o Qi entra afunilado. É que nem quando você tem uma porta de entrada que não abre totalmente. Só entra um pouco de Qi, não entra todo o Qi que deveria entrar. Com o hall de entrada é a mesma coisa. Então, quando os halls são muito justos, eles afunilam a entrada do Qi e geram uma sensação de fraqueza nas pessoas, uma sensação de falta de energia. Então, como eu já disse anteriormente, se os halls forem muito pequenos, o ideal é sempre usar espelhos para gerar essa sensação de amplitude e movimento da energia Qi. Agora a gente tem uma sensação oposta, que são halls muito amplos, com pés direitos altos, que aí já vai dar uma sensação diferente, vai dar uma sensação de inferioridade, você fica meio perdido, meio sem apoio. É que nem os tetos de templos e de igrejas e palácios que são muito altos, que são para mostrar grandeza e gerar mesmo essa sensação de inferioridade nas pessoas e superioridade nos donos do imóvel, né? Então, nessa situação, você pode rebaixar o teto com gesso para que ele fique mais agradável ou usar algum artifício decorativo ou arquitetônico para mudar essa sensação. Os espaços, quando eles são muito amplos, eles geram essa sensação de que você está solto, está perdido, não tem apoio, está inseguro. E aí, então, o ideal que é também colocar móveis maiores, móveis mais pesados, vasos grandes com plantas, porque aí você acaba gerando essa sensação de aterramento e segurança, né? Falar um pouquinho de corredores. Os corredores, eles são considerados as veias da casa, né? As interligações entre os diferentes ambientes. Eles são locais de passagem, eles representam os nossos caminhos. E nesses ambientes, em geral, a energia passa muito rápido. Ela é conduzida, ela passa de forma livre, rápida, então ela tem um movimento muito rápido. Esses corredores também são ambientes que muitas vezes são deixados de lado, mas eles merecem atenção especial, porque se eles são livres de tudo, não tem decoração, não tem nada, a energia passa muito rápido e a energia muito rápida não é uma energia boa. Pode prejudicar a energia dos outros cômodos que ficam nas laterais desse corredor. Então, o que a gente pode fazer para reduzir um pouco a velocidade da energia sem causar bloqueio? Isso é muito importante. A gente não pode bloquear a passagem da energia. Então, quando a gente tem um corredor, principalmente os corredores mais compridos, a gente tem que reduzir um pouco a velocidade da energia sem causar bloqueio. Deixar esse ambiente mais gostoso, mais acolhedor, porque um corredor comprido, principalmente se ele for estreito, sem nada, é um ambiente muito frio. Então você pode usar tapetes, pequenas prateleiras, aquelas prateleiras bem estreitinhas, ou um aparador como esse móvel que está aqui na primeira imagem, bem estreitinho. Quadros, porque os quadros eles vão reduzir a velocidade do Qi sem causar bloqueio. Papel de parede e até algumas cores na parede. Você pode escolher uma cor que seja adequada ao Gua onde está esse corredor, para tornar esse ambiente mais gostoso, mais acolhedor. Quando a gente tem um quarto, como é o caso aqui dessa primeira imagem, no final do corredor, a gente diz que isso não é positivo porque a velocidade da energia invade esse quarto. Ele recebe uma carga de energia muito grande.
Então, numa situação como essa, primeiro, reduzir a velocidade da energia no corredor, conforme eu disse anteriormente, e na porta desse quarto colocar um espelho do lado de fora, espelhar essa porta e manter essa porta sempre fechada. Assim você evita que o excesso de energia invada o quarto e deixe uma energia muito acelerada lá dentro, que vai fazer com que a pessoa não consiga descansar. Agora, se no final do corredor você tiver um escritório, já é diferente, é positivo, porque uma pessoa que trabalha precisa de energia. Então, isso é muito bom. Mas situações como, por exemplo, a da imagem da direita, onde no final do corredor você tem logo aqui sentado uma pessoa, já não é positivo, porque ela vai ser impactada por excesso de energia o tempo todo e ela vai se sentir mal. Então, um escritório pode ser bom, mas a pessoa em frente ao corredor já é negativo. Corredores muito estreitos, como esse da imagem aqui do lado, o que a gente faz para ampliar esse espaço visualmente? Assim como no hall de entrada, a gente pode trabalhar com espelhos em uma das paredes, porque aí dá uma sensação de que o corredor é mais largo. Porque você andar num corredor muito apertado, assim como você subir uma escada ou descer uma escada muito apertada, dá uma sensação ruim, dá uma sensação de que você está preso, de que você está apertado. Então, um espelho vai muito bem numa situação como essa e cores claras nas paredes. Sempre que você tiver uma situação de ambientes pequenos ou locais apertados, cores claras e espelho ajudam muito. Agora, se você tem um corredor que é muito alto, o que você faz para melhorar a sensação? Você pode usar uma cor mais escura no teto, porque dá uma sensação de rebaixamento na altura, na altitude. Colocar papel de parede em meia parede só, como aqui na imagem, ou mesmo pintar 1/3 da parede com uma outra cor, já vai dar uma sensação melhor com relação à altura. Vai parecer que o corredor não é tão alto. Então esse é um artifício muito fácil de fazer, principalmente aquele no qual você pinta 1/3 da parede, que tem um custo baixo e tem um efeito que é muito positivo. Agora vamos falar sobre corredores com banheiros no final. Agora não é nem quarto nem escritório, é um banheiro no final do corredor. Essa é uma situação muito ruim, porque o que acontece? A função de um corredor é distribuir a energia para todos os cômodos do andar, do piso. Quando você tem um banheiro lá no fundo, o banheiro ele suga a energia ativa vai direto para o banheiro. Por quê? Porque nesse banheiro tem água e água atrai a energia Ti. Então, ao invés da energia que vem vindo aqui de baixo, entrar aqui para a direita, entrar para a esquerda, para alimentar os outros ambientes, ela corre para o banheiro. E esses outros ambientes ficam fracos energeticamente falando. Então, o que a gente faz numa situação como essa? Assim como no quarto, a gente põe um espelho na porta pelo lado de fora. Mas também é importante colocar esfera de cristal ou sino de vento perto da porta ou distribuídas pelo corredor. Então, esse corredor tem 4 metros, pendura 2 esferas de cristal e espelha a porta do banheiro. Porque a esfera de cristal vai dar uma segurada na energia, vai redistribuir a energia antes que ela chegue no banheiro e seja drenada. Corredores bloqueados, que são aqueles corredores nos quais as pessoas colocam uma banqueta grande, colocam um móvel grande, colocam uma cômoda, a gente encontra de tudo em corredor. Então, para colocar um móvel no corredor, a menos que você tenha um corredor bem largo e que comporte um móvel largo também. Porque se você tem um corredor normal e você coloca uma banqueta desse tamanho ou coloca uma cômoda, você vai causar um bloqueio na energia Ti. Então, aqui nesse corredor, o que a gente tem? Tapete, quadros e móveis, ou seja, a gente tem uma série de elementos que reduzem a velocidade da energia. Então, se eu já tenho tapete, se eu já tenho quadros, eu não preciso colocar um móvel, porque nesse caso realmente esse móvel vai bloquear a energia.
e fica difícil passar no corredor, não só para a pessoa, então imagina para a energia que também está passando por aqui. Então isso não é positivo, a gente tem que liberar a passagem da energia, mas de maneira que ela não fique muito rápida. Bom, os bloqueios podem ser laterais, quando existem móveis ou objetos pelo caminho, mas eles também podem ser no final do corredor, quando tem uma parede. Então, você, nesse caso aqui da primeira imagem, tem uma parede lá no final do corredor. Essa parede impede a passagem e a distribuição do Qi. E quando a gente não tem nenhuma porta ou nenhuma janela próximas do final do corredor, a energia pode ficar acumulada aqui no fundo. Então, nesse caso aqui, dessa primeira imagem, a gente tem uma porta aqui no fundo, tá vendo? Tem uma porta aqui. Então, a energia não vai ficar parada nesse fundo, porque ela vai fluir aqui para esse outro cômodo. Mas se não tivesse essa porta, porque do lado de cá não tem nada, a energia chega aqui e fica parada. Então, toda vez que tiver uma parede no final do corredor, é importante que tenha porta ou janela e pelo menos uma das laterais. Então, nessa situação, o indicado também é colocar um espelho no final aqui do corredor, nessa parede, ou esfera de cristal multifacetada ou sino de vento para fazer com que a energia se movimente. Aqui é uma outra situação onde tem um corredor com muitas portas. Quando a gente tem muitas portas num corredor, a gente tem muita conversa, muita opinião e nessa configuração o que a gente pode ter? Muita confusão, muita discussão. Então nessa imagem fica claro, só de olhar já dá para ver que é uma confusão. A porta abre para fora, abre para o corredor, não abre para dentro do cômodo. Uma porta abre para a direita, a outra porta abre para a esquerda, uma porta não está exatamente alinhada com a outra. Então, realmente, essa imagem aqui é uma grande confusão. Então, corredores, quando tem muitas portas, elas têm que estar alinhadas e abrir para o mesmo lado. Mas o ideal é não ter essa configuração, não ter um corredor com muitas portas. Tá bom? Então era isso que eu queria falar hoje para você e eu te espero no próximo vídeo.